Oi, aqui é a Yasmin do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício de convecção. A parte externa de um edifício tem 6 inches de espessura e possui uma condutividade térmica média de 0,32 BTU por hora por pé por grau Rankine. Em regime permanente, a temperatura da parede diminui linearmente de T1 igual a 70 graus Fahrenheit na superfície interna para T2 na superfície externa. A temperatura externa relativa ao ambiente é de T0 igual a 25 graus Fahrenheit, e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 5,1 BTU por hora por pé ao quadrado por grau Rankine. Determine a temperatura T2 em graus Fahrenheit e a taxa de transferência de calor através da parede em BTU por hora por pé ao quadrado de área de superfície. Então, vamos começar entendendo o que acontece nesse problema. Tem uma parede de um edifício, né? E a temperatura interna dessa parede é 70 graus Fahrenheit. A temperatura externa é T2 e esse valor não foi dado pelo enunciado. E lá fora, o ar está uma temperatura de 25 graus Fahrenheit. Então, que tipo de problema é esse, né? Como é que o calor está sendo propagado nesse exercício, nesse exemplo? A parede é um corpo sólido, que está parado. Então, a forma como a energia atravessa a parede é por condução. Já o ar lá fora é um fluido em movimento. Então, a forma como a parede, que é um sólido parado, troca energia com o ar, que é um fluido em movimento, é a convecção. Então, esse é um exercício que mistura condução com convecção. E isso a gente já podia ter entendido só de olhar para as propriedades que o exercício dá. Porque a condutividade térmica, né, que ele dá a condutividade térmica da parede, é uma propriedade usada para trabalhar com condução. E o coeficiente de transferência de calor por convecção, usado para convecção. Então, a gente vai trabalhar com os dois nesse exercício. Então, além das temperaturas e das propriedades e dos coeficientes, o enunciado também dá para a gente a espessura dessa parede, que são 6 inches. E pede para a gente calcular o T2, que é a temperatura da parede no exterior, e o Q ponto sobre A, que é a taxa de troca de calor através da parede por unidade de área. Então, como é que a gente vai fazer para usar todas essas variáveis, sendo que é um exercício que mistura a condução com a convecção? Então, essas 3 primeiras variáveis aqui vão ser usadas na parte da condução, a temperatura no interior da parede, a condutividade térmica e a espessura da parede, e a temperatura do ar lá fora com o coeficiente de troca de calor por convecção vai ser usado na convecção. Vamos lá? Então, no passo 2, a gente vai relacionar essas variáveis, né? Para a condução, a gente vai sempre usar a lei de Fourier, que é a equação que relaciona o Q ponto sobre A com a condutividade térmica, o ΔT e o L, né? Então, se a gente substituir essas variáveis na fórmula, a gente vai obter essa expressão aqui, ó. Lembrando que a temperatura, que todas as variáveis precisam estar com as unidades combinando, né? Então, como a condutividade térmica é em BTU por hora por pé por grau Rankine, então a temperatura também tem que estar em grau Rankine, né? Então, por isso foi convertido. E na convecção, a gente vai usar a lei de resfriamento de Newton, que é essa expressãozinha aqui, ó, que relaciona o Q ponto sobre A com o H e o ΔT. Então, a gente vai substituir essas duas variáveis aqui na expressão da lei de resfriamento de Newton. Mas e agora, né? Como é que a gente vai relacionar tudo isso, né? Então, a gente tem que prestar atenção que o enunciado falou para a gente que para calcular em regime permanente. Isso quer dizer que todo calor que atravessa a parede é passado para o ar, né? Quer dizer, a taxa de calor que passa pela parede é a mesma taxa de calor que da troca de calor entre a parede e o ar exterior. E a área também é a mesma, porque é a área da parede. Então, a gente pode igualar essas duas expressões aqui para encontrar o T2. Vamos fazer isso no próximo passo.
Então, quando a gente iguala aqui as duas expressões para encontrar o T2, a gente encontra essa expressão, essa equação que só tem uma incógnita, né, que é o T2. Então, se a gente resolver, a gente vai encontrar o valor do T2 em Rankine. Mas o enunciado pediu para a gente em graus Fahrenheit. Então, a gente tem que fazer a conversão para graus Fahrenheit e para encontrar o valor de 30 graus Fahrenheit. E o próximo passo e o último, né? O que mais que o enunciado pediu foi a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então, a gente pode substituir o valor do T2 tanto na equação da convecção, né, a lei de resfriamento de Newton, quanto na equação da condução. Qualquer um dos dois não faz diferença, tá? Eu usei aqui a equação da lei de resfriamento de Newton, mas você pode usar a equação de Fourier também. Então, se você substituir esses valores e fizer essa conta, a gente encontra esse valor aqui de 25,5 BTU por hora por pé ao quadrado. E o exercício acabou. Moleza, né? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!